disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, quem eram os que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. É uma palavra longa, o Senhor trouxe o assunto em parte dessa palavra, mas eu acho importante, irmãos, pela guia do Espírito Santo, que todos nós tenhamos a condição de acompanhar a leitura. Às vezes muitos não têm, irmãos, esse costume de ler a Bíblia em casa. Então aqui, irmãos, nós fomos levados, aleluia, a discorrer sobre muitos assuntos mediante aquilo que o Senhor Jesus veio para fazer nesta terra. Uma coisa é certa, irmãos, esse caminho não é de quem corre atrás, não é de quem busca, mas é daquele que Deus se compadece de misericórdia. Quantos de nós, irmãos, que estamos aqui hoje, e talvez no tempo do nosso passado jamais esperaríamos servir a Deus? Jamais, irmãos, aleluia, assumiria a possibilidade de um dia o Senhor Jesus entrar no nosso coração e fazer morada nele. Mas nós estamos aqui porque os desígnios da palavra e o planejamento de Deus nos alcançou. Ele escreveu nosso nome no livro da vida e nos concedeu, irmãos, um lugar no reino da sua glória. Em outra parte de João, ele mesmo diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus pregava para a multidão. Aleluia, está escrito que ele estava no mar da Galileia, irmãos, no mar de Tiberíades, pregando a palavra de Deus. E chega um momento que ele pergunta para Filipe, irmãos, para testar o coração dele: aonde poderemos ir para comprar pão para toda essa multidão? E Filipe respondeu assim: benditos irmãos, bem-aventurado é aquele que em tudo nessa obra tem comunhão com Deus para perceber o que Deus fará na tua vida. Porque a nossa vida, ela não é regida, irmão, segundo a nossa própria vontade, a nossa própria medida, os nossos próprios planejamentos. Bem-aventurado é aquele que a sua vida é dirigida por Deus, porque Deus, ele sabe bem como trabalhar na nossa história. Irmãos, e quando o Senhor pergunta isso para Felipe, ele fala assim: ó Senhor, nem 200 dinheiro seria suficiente para comprar pão que bastasse para esta multidão. Mas o Senhor já tinha a solução. Irmãos, Irmandade, Igreja de Jesus Cristo, tem coisas que se apresentam na nossa vida para testar a fé do nosso coração. Sabendo nós que Deus é detentor de todo o poder no céu e na terra, temos que ter a certeza de que, independente da maneira que nós estamos diante de Deus, Ele tem poder pela sua palavra de fazer aquilo que a nossa mão não alcança, de criar um caminho que nós mesmos não conseguimos criar. Veja, irmão, que quando Cristo ouviu aquilo, logo que depressa, ele fala assim, ali eu tinha relva naquele lugar, irmãos, uma espécie de grama, acredito eu. Ele falou: reúne os homens, aleluia, a cada 5.000, segundo não me engano. Alguns dizem, irmão, que ali tinha de 25 a 50 mil homens, fora mulheres e crianças. E de repente ele se reúne, irmãos, aleluia, e pegando aquele pão e o peixe, ele deu graça. Glória ao nome santo do Senhor. Oxalá que por esta palavra, irmão, o Senhor está pegando a causa de alguém nas suas mãos, e Ele vai dar graça ao Pai.
aleluia, haverá um milagre aqui entre nós esta noite. Irmãos, e quando ele deu graça, as mãos de Cristo tinham virtude, tinha poder. E quando ele pegou naquele pão, já não era simplesmente um pão. Ali, irmãos, vocês acreditam numa coisa? Aleluia, Deus, ele não só trabalha na matéria, mas ele chama a matéria para a existência e faz criar aquilo que não existe. Você acredita que o que não existe, Deus pode criar na sua vida. O nome de Deus ser glorificado. Então já dá glória para o teu Deus. Quem sabe hoje, essa palavra cria boa coisa na tua vida. Aleluia, Jesus. Irmãos, e quando ele deu graça, o milagre aconteceu. Não precisou de muita coisa. Não precisou. Aleluia. Ele deu graça ali ao Pai. E ali a multiplicação aconteceu. Entregou na mão dos discípulos. Ali falou, vai repartindo com todo mundo aí. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é tão bom na nossa vida, que mesmo que na nossa pouca fé, porque no coração de Filipe não tinha fé para alcançar aquele milagre, mas irmãos, Jesus estava entre eles. E Jesus estando na nossa vida, ele nos faz participar de obras e milagres que pela nossa própria condição nós jamais alcançaríamos. Aleluia. Nessa palavra, se houver uma pequena crença no teu coração, já é o suficiente para Deus aparecer com um marco na tua história, uma marca na tua vida. Você vai glorificar o nome do Senhor. Irmãos, percebamos uma coisa. Antes de, aleluia, bendito seja Deus, o Senhor Jesus falar com Filipe, ele já sabia o que ele ia fazer, irmão. Aleluia. Deus sabe como você entrou aqui nessa noite. Ele conhece como está a tua mente e o teu coração. Ele, aleluia, acima disso ele ainda te diz, ele já sabe o que vai fazer na tua vida. O tempo não limita Deus, a circunstância não pode atrapalhar o operar do Criador. E ele precisa só de uma coisinha dentro de nós. Fé. Tem fé no teu coração. Aí tem uma fé hoje aí com um grãozinho de mostarda. Aí porque está escrito que aquele que tiver fé como um grão de mostarda dirá para os montes, se precipitem no mar, e eles têm que obedecer. A tua pequena fé removerá grandes montanhas no teu caminho. Todo mundo se fartou de pão e peixe. Todo mundo comeu. Bendito seja Deus. Eles ficaram maravilhados, irmão. Ficaram maravilhados. E tudo que Deus faz é com abundância, irmão. Porque percebemos aqui que ele mesmo falou, olha, que todo mundo se saciar, vocês recolhem o que sobrou e colocam dentro do cesto para que nada se perca. Então, dá para nós percebermos isso aqui? Está vendo como Deus dá um conselho a respeito do que é o detalhe dessa obra? O Senhor Jesus, ele tem tudo nas suas mãos. Aí tudo ele pode fazer, mas o que sobrou ele falou, guarda para que nada se perca. Ele foi cuidadoso, irmão, porque ele não desperdiçou a obra que Deus realizou. Bem-aventurado é aquele que não desperdiça a obra de salvação que Deus fez na sua vida. Você está todo momento atento, tentando entender qual será o próximo passo da tua história. Oxalá que nessa noite o próximo passo na vida de alguém seja lá, seja sorriso ao invés de tristeza. Ou será que por essa palavra Deus transforme alguma coisa na vida de alguém? Irmão, eu estou sentindo uma virtude grande aqui.